Bem, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso de empreendedorismo. Então, na aula passada, a gente falou sobre vários aspectos, né, do empreendedorismo. Falamos do empreendedor, que é aquela pessoa que assume um risco de abrir um negócio, né, seja com a oferta de um produto ou de um serviço, ou uma mescla de um produto ou serviço, ou ainda uma indústria, né, que vai obter uma matéria-prima para poder industrializá-la, para ela gerar uma mercadoria que será posteriormente vendida. Então, empreendedor, né, ele pode atuar em vários tipos de empreendimento, né, comércio, indústria, prestação de serviço, agronegócio, diversos tipos de empreendimento. Então, a aula de hoje a gente vai trabalhar principalmente a parte de como surge o empreendimento, né? Então, a gente comentou na aula anterior que não basta ter uma ideia brilhante, né? Porque ideia todos nós temos. Mas se essa ideia é factível, se ela pode sair das ideias, né, e do campo mental e realmente ser colocado na prática, se a gente realmente está disposto a isso, a sacrificar, né, o nosso tempo e o nosso dinheiro para tocar um novo empreendimento. Então são várias dúvidas, né, não basta ter só uma ideia brilhante, mas que realmente ela tenha mercado e que a gente consiga colocá-la na prática. E também, né, claro, como está aqui, né, a ideia é ganhar dinheiro, né? Então, como fazer com que isso seja lucrativo? Aí a gente tem aqui, né, na nosso slide inicial, né, então ele tendo uma ideia, olhando no espelho e se imaginando um vencedor, que é isso que a gente espera. Infelizmente, a gente sabe pelos números aí apresentados, né, que grande parte dos empreendimentos, principalmente os pequenos empreendimentos, eles fecharão as portas nos primeiros anos. O que pode significar, a gente ainda vai comentar sobre isso, mas pode significar uma falta de planejamento em relação aos recursos, em relação ao que está sendo oferecido ao mercado, né? Talvez não tivesse um mercado tão sólido assim. Então são vários tipos de perguntas que é importante que o empreendedor faça antes, né, de ter todo aquele investimento que a gente sabe para abrir suas portas, ok? Bom, então vocês lembram que na aula anterior, né, eu mostrei o livro das pequenas e médias empresas do Longenecker, e nessa aula eu vou trabalhar, né, o manual de empreendedorismo e gestão do Bernard, né, em que ele comenta o surgimento do empreendimento. Então uma pergunta bem clara, né, como surge o empreendimento? Então a ideia de empreendimento surge da observação, da percepção e análise de atividades, tendências e desenvolvimentos na cultura, na sociedade, nos hábitos sociais e de consumo. Uma coisa que é muito comum também é quando o empreendimento é novo e surge na nossa cidade, por exemplo, e ele começa a ter sucesso. Então a gente percebe que outras pessoas estão de olho naquele sucesso e começam a abrir, né, empreendimentos parecidos. O que pode ser interessante para o consumidor em termos de preços, né, de ofertas de produtos, mas dependendo do número de empreendimentos que vão surgir, pode ser que não haja mercado para todo mundo. Então começa a haver uma diminuição nas vendas dos produtos. E aí alguns empreendimentos, para seguir, né, tendo a fidelidade do cliente, ele vai ter que ou apelar para preço, né, ou promoções para cativar esse consumidor por meio do preço, ou ele vai ter que ofertar vantagens competitivas para esse cliente,
né, dizendo que, olha, eu ofereço um produto de maior qualidade, né, fazendo com que o cliente ele perceba a diferença do produto ou serviço da sua empresa em relação aos concorrentes. Então é uma possibilidade, né, quando o empreendimento faz muito sucesso, que outros queiram pegar carona nesse sucesso desse novo negócio, né, e isso por um tempo pode ser interessante, inclusive para nós consumidores, mas depois pode diminuir a vendas desse grupo de empresas, porque algum certamente vai começar a diminuir as suas vendas. Então o empreendimento ele surge a partir dessa observação, análise, percepção de atividades. Pode ser feito também a pesquisa, né? É interessante ver se tem uma propensão das pessoas em consumir aquele tipo de produto ou serviço. Então as oportunidades detectadas ou visualizadas de forma racional ou intuitiva, né, das necessidades e demandas prováveis, né, atuais e futuras, e necessidades não atendidas, definem a ideia do empreendimento. E isso, pessoal, é uma coisa muito dinâmica, né? Há empreendimentos que existiam no passado, que hoje praticamente desapareceram, e há outros empreendimentos que vão surgindo pelas necessidades. Então, por exemplo, né, vamos pensar lojas de informática, que vão vender notebooks, vão vender impressoras, cartuchos de impressoras, papel A4. Esse é um tipo de empreendimento que surgiu com o advento da informática. Né? Parece ser lógico dizer isso, mas esse, por exemplo, não era um tipo de empreendimento que existia nos anos 1980. Por quê? Porque não existia a informática com sua gama de produtos e serviços, né? Eu já falei alguns: notebook, computador, impressora, mouse, microfone, serviços de informática e comunicação no geral, né? Então não tinha essa grande necessidade, porque não existiam os produtos que a gente tem hoje. À medida que os computadores surgiram, né, começaram a ter a demanda dos computadores pessoais, né, os PCs, e depois os notebooks, começou a surgir esses empreendimentos. O mesmo raciocínio vale para as lojas de celular, de capas de celular, por exemplo. Então, até início dos anos 1990, não tinha basicamente, né, o uso desses celulares, e à medida que se massificou, surgiram esses diversos tipos de empreendimento. Por outro lado, outros empreendimentos ficaram pelo caminho. Por exemplo, né, aquelas escolas de datilografia, né, com a máquina de escrever tradicional. Então a escola de datilografia ela passou a ficar em desuso, né? E hoje, logicamente, né, tu vai ter, não vai usar mais a datilografia e sim a digitação nos próprios computadores ou notebooks, né, para que a pessoa aprenda a digitar no teclado, né? Então são empreendimentos que podem surgir, outros que deixam de existir conforme vai mudando a tecnologia em uma sociedade. Então essa é uma das alternativas. Demandas prováveis, atuais e futuras. Então demandas futuras também, né? Então o empreendedor ele tem que estar sempre antenado nas novidades. O empreendimento também pode surgir mediante contatos especializados, né, nos vários ramos de atividade, em círculos de conhecimento tecnológico, conhecimento mercadológico, como complementação ou associação. Então, muitas vezes, esses empreendimentos, né, e isso seria o desejável,
ele vai surgir a partir de uma carência percebida dos consumidores. Então, vamos imaginar que tu precise de um certo serviço na cidade. E aí tu não encontra o profissional, ou tu vai encontrar um profissional ou dois, e que tu utilizou do serviço dessa pessoa e não ficou satisfeito. Então tu poderia de repente falar, olha, fulano de tal que eu conheço, né? Tu quer abrir uma empresa, olha, uma boa empresa seria interessante nessa área de serviço, porque a nossa cidade não tem bons profissionais ou não tem serviços de qualidade, prestação de serviço de qualidade, né, em área X, por exemplo. Então essa percepção pode acontecer para que demandem serviços mais de qualidade, mais especializados. Tá? Então também é uma possibilidade. Pode ser, então, como eu estava falando, né, essa carência percebida do mercado como um todo, né, numa cidade, por exemplo, ou pode ser também, né, a criação de tendências, de novidades, né, para que o consumidor perceba que tem uma coisa diferente, um novo tipo de empreendimento, né, que destoa um pouco dos demais, e aí ele passa a querer conferir aquela novidade. Então talvez a gente pudesse colocar como exemplo aí os pubs, né? Então, que é um tipo de bar, mas com características peculiares que atrai as pessoas, né? Que querem se divertir, ouvir música, comer alguma coisa, conversar. Então ele, digamos assim, é um tipo de empreendimento que ele sai daquela característica do bar, né, comum que a gente tinha, e agora ele é alçado a essa característica, né, de um pub, por exemplo. Ok? Então a concepção de um empreendimento, por vezes, nasce da habilidade, gosto e características pessoais, né? Então imagine uma pessoa que seja artesã, que trabalha com madeira, ou que trabalhe com crochê, né? Então ela pode, por meio daquelas habilidades que ela tem, ou música, qualquer tipo de empreendimento, ou a própria gastronomia, né? Então a pessoa sabe fazer bolos, salgados, doces. Então ela, por meio daquela habilidade, ela constrói um empreendimento, né? Aí a gente vê aqui, mesmo por pessoas que não tiveram experiência com o ramo, inovando ou criando novas formas de negócio. Então, não quer dizer que a pessoa tem necessariamente experiência no ramo, mas é desejável que ela se cerque das informações daquele novo empreendimento, né? O que é preciso, o que o mercado busca, o que vai deixar o meu cliente mais satisfeito com o meu produto ou serviço. E aí, pessoal, a gente tem que lembrar que hoje, modernamente, mais do que a oferta, né, oferecer um produto ou um serviço, nós, clientes, buscamos muito a experiência, né? Então, a gente vê algumas reportagens mostrando, por exemplo, cafeterias, né? Então, numa cafeteria comum, tu vai chegar lá e vai pedir um café, vai tomar um café com, sem açúcar, adoçante, vai comer alguma coisa e vai conversar com alguém que esteja contigo lá naquele momento, mas dentro da ideia de experiência, não basta só o café produto, não basta só o atendimento, por exemplo, do garçom que vai levar para vocês o café e o salgado ou doce, o que tu for consumir, mas também pensando no ambiente, um ambiente arejado, decorado, dependendo, pode ter até uma decoração temática, né, uma música de fundo, uma música de ambiente, né,
agradável, talvez até alguns objetos, né, que caracterizam aquele local. Então tudo isso faz parte da experiência daqueles minutos ou horas, dependendo, né, que o cliente vai estar naquele local. Então lembrar que a experiência dele é super importante. A experiência não é só o produto que ele consome e paga, não é só o serviço que ele vai usufruir e vai pagar, mas tudo aquilo ali que cerca o empreendimento. E aí é desnecessário, talvez, né, alertar que o bom atendimento, né, o cuidado nesse contato com o cliente é fundamental. Ok? Então, um exemplo, pegando aí do livro, né, do Manual de Empreendedorismo e Gestão, um bom exemplo é o da Dell Computer, né, cujo fundador, o Michael Dell, né, no início dos anos 1990, onde começa a engatinhar a informática, né, ele, estudante de medicina na época, ele montava computadores pessoais e os vendia. Então ele idealizou, né? Então veja que ele era estudante de medicina, mas ele estava trabalhando com essa montagem de computadores, ele idealizou e modelou um negócio que acabou revolucionando a indústria de computadores nos Estados Unidos. Né? Então, em um tempo relativamente curto, cerca de 10 anos, né, pensando que no início dos anos 1990 esse mercado estava iniciando, então, digamos assim, ele foi um dos pioneiros, né, nessa arrancada para o mercado de computadores pessoais. Né? Então, antes, o computador, a internet, era muito restrita ao ambiente universitário, militar, né? E depois ele ganhou as nossas casas. Então, digamos assim, o Michael Dell, né, ele foi um dos pioneiros nesse avanço da informática para a sociedade. E ele, nesse tempo relativamente curto, né, cerca de 10 anos, ele consegue, com a sua empresa, assumir as primeiras posições, desbancando várias empresas tradicionais do mercado. Então, novamente, a ideia de empreender, né, ela é concretizada de 5 formas. Né? A montagem, propriamente dita, de um empreendimento, né? Tu pensar, olha, o que eu vou ofertar de produto, aonde que vai ser o meu ponto de venda, vai ser só pela internet, vai ter um ponto físico, né? Então esse rascunho do empreendimento pode ser por meio da compra de uma empresa que está em funcionamento. Então, muito comum, né? A gente viu diversos tipos de empresas aí que foram compradas, né? Próprias empresas de tecnologia também, empresas que, né, o empreendedor ele iniciou, a empresa cresceu bastante, talvez ele não tivesse condições de expandir tanto, e aí ele recebe uma proposta e faz a venda dela. Sociedade no novo empreendimento, então ao invés de vender a empresa, ele pode propor, né, a venda de parte da empresa para um sócio, para que ele possa capitalizar a empresa e investir mais e fazê-la crescer. Então esse sócio passa a virar também um empreendedor, né? Da mesma forma que o comprador da nova empresa. A sociedade no empreendimento em funcionamento, né? Que é o caso que eu comentei, e aqui a sociedade em novo empreendimento. Então alguém que embarca junto, né, nessa odisseia que é a nova empresa. Então pode ser duas formas, né? A sociedade um novo empreendimento, então alguém que é chamado para entrar junto com aquele novo negócio, ou para o sócio talvez diminua o risco tu entrar numa empresa que já está funcionando há 6 meses, há 1 ano, há 5 anos, né? Talvez haja uma segurança maior de saber que a empresa está indo bem. E uma outra possibilidade bem interessante são as franquias, né? Quando é muito utilizada, quando não se conhece o ramo, que economiza muitas etapas e estudos
além da diluição de riscos. Então, um exemplo de várias franquias, né? Pensem aí na tua cidade, talvez tu tenha franquias, né, como do Boticário, Cacau Show e outras mais, né? Então, quem abre uma franquia já tem todo o suporte ou aporte, né, das propagandas, do nome da marca que ele vai vender. Por outro lado, tu tem que ter o teu empreendimento meio que engessado nas cores, no layout, né, que a franquia exige, e comprar diretamente dela os produtos. Então tem prós e contras, ok? Mas é uma alternativa muito utilizada, ok? Bem, então a gente encerra essa segunda aula, lembrando que os nossos contatos, né, como eu falei na primeira aula, os nossos cursos são gratuitos de administração e sustentabilidade. Só entrarem no nosso canal, né? Esse canal, Ricardo Ribeiro Alves, escritor. Também temos um outro canal, os nossos livros, redes sociais e o nosso site, O Administração Verde. Então aguardo vocês, até a próxima aula.